Hoje a gente vai investigar uma descoberta simplesmente fascinante. Ela conecta duas coisas que à primeira vista não têm nada a ver: açúcar e uma doença pulmonar que não tem cura. Vamos entender como o vício de uma única célula em açúcar pode ser a chave para desvendar e, quem sabe um dia, tratar uma condição fatal. Essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa análise. E se a resposta para uma doença que cria cicatrizes implacáveis nos pulmões não estiver em atacar a cicatriz em si, mas em cortar a fonte de energia dela? Bom, vamos mergulhar nisso. Primeiro, a gente precisa entender qual é o problema. Estamos falando de uma condição bem misteriosa e devastadora que, basicamente, endurece os pulmões de dentro para fora. A fibrose pulmonar idiopática, ou FPI, é exatamente o que o nome diz: uma cicatrização progressiva do pulmão. Imagina só, o tecido pulmonar, que devia ser macio, elástico, começa a ficar rígido, todo cheio de cicatriz. Isso vai tornando a respiração cada vez mais difícil. E a palavra idiopática é um jeito técnico de dizer que, até hoje, ninguém sabe exatamente por que isso acontece. E no centro de toda essa destruição estão umas células chamadas miofibroblastos. Em condições normais, elas são ótimas, ajudam a gente a curar feridas, mas na FPI, a coisa desanda. Elas perdem totalmente o controle. Viram esses operários incansáveis que não param de depositar tecido de cicatriz, basicamente construindo um muro dentro das partes funcionais do pulmão. E foi justamente investigando esses operários descontrolados que os cientistas acharam uma pista completamente inesperada. Não era sobre como eles constroem, mas sim sobre o que eles comem. E aqui a gente vê uma mudança metabólica, assim, fundamental. Uma célula saudável funciona como um motor eficiente, sabe? Usa oxigênio para gerar energia de forma limpa. Já os miofibroblastos, na FPI, eles mudam a estratégia por completo. Eles desenvolvem um apetite voraz por açúcar e queimam esse açúcar de um jeito super ineficiente num processo chamado glicólise aeróbica. E o mais curioso é que, mesmo com um monte de oxigênio disponível, elas preferem essa queima rápida e, digamos, suja de açúcar. E como foi que provaram isso? Bom, primeiro, eles foram atrás da fumaça que saía desse motor ineficiente. O lactato é um resíduo dessa queima de açúcar. E como o gráfico mostra muito bem, os níveis de lactato nos pulmões com FPI são absurdamente mais altos do que nos pulmões normais. É a prova de que tem um incêndio metabólico acontecendo ali. E em segundo lugar, mediram o consumo de combustível. E claro, sem nenhuma surpresa, eles viram que essas células que produzem cicatriz estavam consumindo muito mais glicose do que as células saudáveis. Isso só confirmou a suspeita. Elas não estavam só queimando açúcar de um jeito diferente. Elas estavam realmente viciadas nele. Ok, então a gente já sabe que as células estão viciadas em açúcar. Mas o que é que liga a esse interruptor? O que faz com que elas se tornem viciadas? Esse foi o próximo passo da investigação. A resposta está bem aqui, nessa imagem. Os cientistas identificaram uma enzima específica, a PFKFB3, como a principal suspeita. E aqui está a prova visual, direto do tecido de um paciente. A enzima brilha em verde e o tecido da cicatriz em vermelho. A sobreposição é perfeita. A PFKFB3 não está só ali por acaso. Ela está bem no epicentro da formação da cicatriz, ligando o tal do interruptor. Então, a chave de tudo é essa sequência. Tudo começa com um sinal para criar uma cicatriz. Esse sinal liga a PFKFB3, que funciona como o interruptor principal. Uma vez que ele está ligado, ele reprograma todo o metabolismo da célula, dando início ao vício em açúcar. E é esse novo metabolismo que alimenta a transformação da célula numa fábrica de cicatrizes sem freio. Com o interruptor principal identificado, a pergunta seguinte era óbvia: e se a gente desligar esse interruptor? Será que dá para cortar a linha de combustível dessas células e fazer com que elas parem? Para tirar a prova, os cientistas fizeram um experimento crucial. Eles colocaram os miofibroblastos num ambiente onde a função de construção deles, a força de contração, podia ser medida. Sem nenhum tratamento, as células estavam lá, fortes, ativas. Mas quando os pesquisadores colocaram um remédio para bloquear a enzima PFKFB3, foi como puxar o fio da tomada. As células perderam a força, ficaram incapazes de continuar aquele trabalho destrutivo. Elas foram, na prática, desarmadas. E aqui estão as palavras dos próprios pesquisadores, que resumem o peso dessa descoberta. Eles não só acharam um mecanismo interessante, mas estabeleceram um novo conceito. Eles provaram que mirar no metabolismo da célula pode ser um jeito totalmente novo e eficaz de tratar essas doenças. Agora, vamos dar um passo para trás para entender o que tudo isso significa. Porque isso é muito mais do que só uma descoberta de laboratório. Isso abre um capítulo inteiramente novo na luta contra a fibrose. Então, por que isso é tão importante? Primeiro, porque identifica uma fraqueza, uma vulnerabilidade única. Essas células viciadas em açúcar têm um calcanhar de Aquiles que as células saudáveis não têm. Segundo, porque muda o alvo do tratamento. Em vez de tentar demolir a parede de cicatrizes depois que ela já foi construída, talvez seja possível impedir os operários de construí-la em primeiro lugar, simplesmente cortando a fonte de energia deles. E por fim, isso oferece uma nova esperança, mostrando um caminho completamente novo para desenvolver tratamentos para uma doença que precisa desesperadamente deles. Isso nos deixa com uma questão para o futuro. Essa pesquisa sugere que, para algumas das nossas doenças mais difíceis, a resposta talvez não esteja em armas mais fortes, mas sim em entender e controlar o que alimenta a própria doença. A ideia de que podemos curar os pulmões simplesmente mudando a dieta de uma célula é uma fronteira fascinante para a medicina.